Espero que nas próximas reuniões não aconteça mais, assim, de passar. Tá bom? Oi, Juliana, pode falar. Professora, como está demorando essas apresentações, queria te pedir um favor, Oi. se seria possível às 9h20, né, que é o horário que termina a aula, você disponibilizar no chat aquele link, porque eu não consigo ficar até mais tarde que isso hoje. Ah, tá, não, tranquilo. Tá, só me lembre Só para daí. não atrapalhar, né, quem está apresentando. Ah, tá, na hora da socialização do grupo aqui eu disponibilizo, tá? Tá, obrigada. Beleza. Ou deixa eu até, acho que eu já estou com ele colado aqui, deixa eu ver se está colado. Colar. Tá, ó, já coloquei, turma G, se vocês quiserem preenchendo enquanto eu faço, tá? Pessoal, então eu passei um pouquinho, tinha 3 lá para apresentar, aqui também vai ter 3, a gente acha que talvez passe também um pouquinho, tá? Mas eu vou tentar me programar melhor aí para os próximos, para não ficar passando tanto assim, mas vai acontecer, né? Não sei se vocês lembram na jornada passada, o pessoal que estava também, quando tem esses relatos, né? Aí a gente passa um pouquinho do tempo. Então tá, então nós estamos aqui na nossa 9ª reunião, então boa noite a todos, né? Não sei se eu falei boa noite quando eu cheguei aqui. Então, nossa 9ª reunião, tá? Vamos estar vendo hoje sobre o Escape Room. Então, parecido, né, com o que nós vimos na semana passada, sobre o RPG, hoje a gente vai falar do Escape Room, tá? Então, ele é meio parecido, tem a mesma dinâmica ali do RPG que nós vimos na semana passada. Então, aqui alguns combinados, né, que vocês já sabem, de acordo lá com o manual do cursista, né, para vocês estarem com as, de preferência com a câmera aberta, tá participando, tá? Do nosso grupo aqui. Aqui a nossa agenda, então nós vamos iniciar com acolhimento e os objetivos. Depois nós vamos conceituar, falar sobre o que é o Escape Room. Vamos fazer aquela atividade em grupo, igual nós fizemos na semana passada, né? Só que daí aqui é essa outra metodologia. Tá? Os grupos, né, vão discutir, né, que é importante a discussão, vocês pensarem nessa possibilidade da utilização, né, do Escape Room em sala de aula. E depois daqui nós vamos para o relato de implementação e para concluir. Então, a nossa jornada, já estamos aqui na 9ª, né, reunião, temos mais 3, né, apenas, tá? Aí encerramos essa segunda jornada. Aqui como acolhimento, então vamos ler uma tirinha. Então, aqui, o nome da mulher é bem difícil, opa, aqui. Dona Ermengarda. Sim, Cal, não é assim que a minha geração assimila informações. Será que você não poderia resumir tudo em factoides? Aí a professora, abra um livro na página 21, turma. Pelo menos nossas televisões nos entendem. Então, é a geração que nós estamos aí, dos nossos alunos, né? Está diferente, essa forma similar, nós temos que competir com a televisão, com o videogame, com o celular, com as redes sociais, né? Pela atenção de nossos estudantes, então tudo é mais interessante do que e estimulante do que a aula, né? Então, trazendo essas metodologias, essas novas formas de ensinar que o grupo de estudo traz, né? Como nós já vimos o Design Twin, vimos lá o RPG, hoje vamos ver o Escape Room. Então, são formas, né? Ele está trabalhando o conteúdo, né, de uma forma diferenciada para tentar chamar a atenção desses alunos, né? E conseguir, né, tentar competir com todos esses outros atrativos aí, né? Então, como eu falei, então, para nós pensarmos que tem essa possibilidade de utilizar esses outros recursos aí em sala de aula. E como, né, eu sempre falo que não que uma aula tradicional não seja importante, a gente tem que trabalhar a aula tradicional, porque também se trabalhar todas essas metodologias que a gente traz aqui, toda aula, essas metodologias também cansa, os alunos vão se enjoar, né? Então, é uma outra possibilidade para movimentar na sala de aula, para, né, tornar mais dinâmico, né, a minha aula. Então, aqui, será que conseguimos trazer mais estímulos em uma atividade para que nossos estudantes se sintam conectados com a escola e com os estudos?
Então, vamos pensar, então, um pouquinho nessa possibilidade e se é possível. O que vocês acham? Será que é possível? Sim, não? Acho que sim, né? É possível, temos que tentar, né? Utilizar de outros recursos aí também. Então, quais são os objetivos para esse encontro? Relacionar o escape room como uma estratégia de ensino e produzir uma sala de escape utilizando a ferramenta Forms e conteúdos trabalhados em sala de aula. Então, aqui, alguém já ouviu falar em escape room? Já jogou esse jogo? Já teve a oportunidade? Sabe o que é? Dilaine, não. Silmara, não. Luiz, não. Rosali, não. Também não, professora. Não fala não, porque acho que vai falar sim, eu vou perguntar para falar, né? Brincando. Teu filho, Magali, meu filho, já jogou. Então, na verdade, acho que um tempo atrás, não sei se vocês viram, até eu vi assim no jornal até falando sobre isso, né, para adultos, né, que é uma sala de escape, uma sala na qual fecha, né, digamos, um grupo de pessoas, as pessoas têm que desvendar, né, tem vários enigmas a ser desvendado, e daí tem um tempo, e as pessoas, né, que têm que trabalhar em grupo para desvendar os enigmas e conseguir achar a chave, por exemplo, a chave para sair da sala, né? Então, é basicamente isso. Então, um tempo atrás, tornou, acho que meio moda, assim, eu assisti uma reportagem, e agora, no recesso de julho, né, onde eu viajei, eu participei de um Escape 1, bem interessante. Então, você entrava na sala ali, o grupo tinha vários enigmas que você, né, mais ou menos assim, por exemplo, uma setinha representava a letra A, uma estrela, a letra B, igual aqueles passatempos do coquetel, né, que tem uns jogos assim, aí tá espalhado por toda a sala, né, esses símbolos que representam letras. E daí tinha um cartaz, né, com papéis, assim, frases com aqueles símbolos que daí você tinha que achar, né? O grupo tinha que achar para você tentar traduzir o que estava escrito ali, até você chegar na chave e conseguir, né? Sair escapar da sala. Então é mais ou menos isso. E eu acho que isso é bem interessante em trabalhar em sala de aula. E você tem as duas opções: você trabalhar assim como a gente viu o RPG, você pode trabalhar tanto no analógico quanto no digital. Mas nesse caso aqui, do escape room, eu acho que é bem mais válido e mais dinâmico e mais fácil para nós, como professores, eu acho que trabalhar no analógico, né, na qual você utiliza a sala, você pode usar uma aula só de 50 minutos, claro que você já tem que ter pré-estabelecido, né, esse enigma, fazer o assunto, tudo mais, às vezes na própria sala, um laboratório, uma sala que não é utilizada, né, colocar os enigmas, esconder e tal, e a chave, né, colocar os alunos ali, colocar lá um tempo de 40, 45 minutos, na qual eles, né, explicar antes, né, claro, tudo para ele como que é o jogo, e eles vão trabalhar para desvendar o enigma e conseguir sair da sala. Eu acho que é bem válido, eu acho que os alunos iam gostar bastante, né? E é bem dinâmico esse jogo, trabalha essa questão da cooperação, do trabalho em equipe, né? E já utilizando, no caso, a tecnologia no computador, que seria uma forma individual, seria com a utilização do Google Formulários, né? Como a gente já viu, né, na semana passada do RPG, mas tem um pouquinho de diferença que depois eu vou comentar e mostrar aqui os exemplos daí para vocês, né? Então, aqui, quando falamos em um jogo, jogos na sala de aula, os estudantes ficam mais atentos e interessados. O que você acredita que aconteceria se propusesse em sua aula uma atividade gamificada que desafiasse os seus estudantes por meio de seus conhecimentos com relação a um assunto? Será que seria válido? O que vocês acham? Será que eles iam gostar? Como que seriam estar mais motivados aí a participar? Sim? Eu acho que sim também, né? Estou anotando os nomes de vocês, né? Então, vamos aqui conceituando o nosso Escape 1. Então, Escape 1, ou sala de escape, então é um jogo no qual os jogadores são trancados em uma sala
e precisam decifrar enigmas e desafios para conseguirem sair antes que o tempo acabe. Esse jogo pode ser facilmente adaptado para a sala de aula, motivando o trabalho em grupo, despertando o interesse dos estudantes em encontrar as respostas para os enigmas e finalizar o jogo. Ele é semelhante, né? Que a gente pode também associar esse jogo àquela caça ao tesouro, né? Só que caça ao tesouro seria mais um lugar aberto, né? Você acha a primeira dica, né? O tesouro pode estar em tal lugar, e você vai naquele lugar, daí tenta encontrar lá, né? E esse daqui, não, você vai desvendar enigma e é dentro de uma sala na qual você tem que escapar. Então, esse que é o contexto, né? E até quando vocês forem trabalhar agora, depois com os subgrupos aqui, vocês têm que pensar nessa situação, né? De um lugar fechado, né? Tem que contextualizar, né, o objetivo, o que é esse jogo, né? Que é a questão de você estar trancado em uma sala, né, ou em algum lugar na qual você tem que procurar desvendar enigmas para você conseguir sair. Aqui ainda conceituando, né, então o jogo tem um tempo limite curto e a possibilidade e possibilitando a sua utilização em uma única aula de 50 minutos. Pode ser desenvolvido em espaço físico, digital ou híbrido, e tem ainda a possibilidade de jogar individual ou em grupos. Por ser uma atividade rápida, ele pode ser utilizado em momentos de avaliação ou de revisão de conteúdo. Rápida, né, que depende da gente, para deixar ele mais longo, né, ou mais rápido, né. Então, mais longo, você coloca um desafio maior, aumenta a dificuldade e, né, se você diminuir a dificuldade, ele seria mais rápido ou menos pergunta, né. E aqui agora eu vou disponibilizar aqui para vocês fazerem esse exemplo que é sobre educação profissional. Então, ele é mais ou menos, né, ele seria um Escape 1, mas trabalhado da forma digital, né, aqui, no caso, usando a tecnologia num Google Formulários. Aí percebam que ele tem todo o contexto, né, de colocar, falando que você tem que sair da sala, que você tem que responder a resposta correta para sair. Aí a gente já vê ali, já discute aí a diferença com o RPG, que vocês, se vocês lembram, né? Na semana passada a gente fez, né? Eu mostrei alguns exemplos de RPG, né? Como formulário, né? Na qual você vai seguindo caminhos, né? Então tá aqui, vocês podem entrar e vamos ver se vocês conseguem responder, tá? Podem acessar lá. Vamos respondendo já bem aqui, só um pouquinho. Maria Luísa, caiu a luz. Desligue que caiu a luz. Você está muito tempo no chuveiro. Desligue. Não, caiu o chuveiro. Você queimou o chuveiro. Agora saia. Porque eu estudei fazer barulho aqui na chave geral. Saia e se enxugue teu pijama. Minha filha ficou muito tempo no chuveiro, caiu a chave. Banho quente, né? Com frio. Não grite. Daí, estão conseguindo responder, pessoal? Acho que vocês vão ficar parados lá na última questão.
Então, enquanto vocês vão respondendo, só vou fazendo alguns comentários aqui. Então, percebam, né, que ele conta toda, assim como o RPG, né, ele conta toda uma história, né, lá no RPG tem toda aquela história, os personagens. Aqui também tem uma história na qual te coloca como se você tivesse um lugar preso, né, que você tem que desvendar os enigmas para você conseguir sair, né. Espera mais um pouquinho, para continuar falando, não atrapalhar vocês. É, então vamos lá, eu vou começar, então continuar comentando aqui, tá? Então lá, então ele tem toda a história, ele traz as imagens, assim como a RPG, então coloca lá o nome, né, de você. Aí você vai para a próxima. Aí ele continua, né, falando a história, você foi convocado a fazer parte de uma equipe responsável para assegurar nosso futuro, nossa existência, né? Então ele tem todo esse contexto, traz as imagens, e percebo que também o que diferencia do RPG é a questão. Lembram lá do RPG que tinha pergunta, poderia ser uma resposta de múltipla escolha, na qual eu marco a resposta correta, aparece lá, parabéns, você conseguiu, agora, né, vamos continuar respondendo, aí vem outra pergunta, né? E se você responder errado, aparecia lá game over, né? Então, termina o jogo, você pode voltar e tentar lá acertar a resposta para continuar fazendo pontos. Aqui, geralmente, a gente vai trabalhar, né, por ser essa questão de sair, descobrir enigma, são questões que você tem que escrever, né? Então, tem que ter toda a instrução que você tem que escrever lá com letras maiúsculas, né? Com a acentuação correta, né? Você tem que escrever de forma correta. Então, e tem só aquela resposta, né? Se você escrever, não responder com aquela, né, não colocar a resposta correta, como eles né, ficamos colocado ali, você não consegue avançar, você fica parado e não consegue ir para frente, né? Até você conseguir colocar a resposta correta. Então, lá, ó, qual é a oferta da educação profissional na qual o estudante só pode ingressar após ter concluído o ensino médio? Todos conseguiram? Nós temos duas modalidades de ensino, né? O integrado e o subsequente, né? Então, a resposta é subsequente. Acho que todos conseguiram, né? Aí você coloca a próxima, ele avança, daí saindo de cápsula de hibernação. Então, vocês e a equipe conseguiram sair do compartimento de hibernação. Agora precisa abrir a porta da sala que dá acesso ao corredor. Então, vejam que ele sempre contextualiza, né? Contando, porque se eu não fizer essa contextualização e ter as imagens e tudo mais, mesmo lá também lá no RPG, fica um formulário de perguntas e respostas, né? Então, para ser considerado, para ter mais esse engajamento ali dos alunos em querer responder, querer acertar essa competição entre eles, né, e ser considerado Escape Room ou RPG, você tem que ter todo esse contexto, né, e também a questão das imagens, né, tá? Daí fala ali, a Secretaria de Educação, tem problema,
de Educação do Paraná oferta cursos técnicos dos diversos eixos tecnológicos. Você consegue confirmar se os estudantes precisam pagar pelos cursos ou se eles são gratuitos, né? Então, gratuitos, acho que também todos acertaram, né? Então, você consegue avançar. Se você colocar grátis, né, sem pagar, outra resposta sim, né, que também, digamos, poderia ser certa, você não consegue avançar, tem que ser a palavra correta, gratuito, né? Aí a próxima lá do catálogo, né? Alguém conseguiu responder? É só copiar ali, que daí ele tem ele coloca um vídeo, né, como apoio, né? Que você só copiar ali catálogo nacional de cursos técnicos, né? Que seria a resposta. Aí você consegue também avançar. Oi, Carolina, pode falar. Professora, o meu não subsequente não consigo passar da primeira, diz que eu estou errando. Você está escrevendo com letra maiúscula? Todas maiúsculas. Ah, deixa eu tentar então. E acho que, se não me engano, lá ele está falando, né? No começo ele fala que tem que escrever com letras maiúsculas, porque senão daí ele também não aceita. Aí lá, estamos progredindo, agora mais perto da sala de teletransporte. Deixamos os inimigos para trás, agora só falta uma porta a ser aberta. Cuidado, não demore a passar por ela, pois ainda podemos ser alcançados, né? E traz a imagem da porta, né? Aí vem lá perguntando, contemplado dentro do setor de educação profissional, temos um curso que não está no catálogo e que forma futuros professores para a educação infantil e anos iniciais. Qual é o nome desse curso? Formação de docentes. Acho que todos acertaram também, né? Aí acho que vocês todos quem conseguiu já responder todas? E conseguiu escapar e terminar o jogo? Alguém conseguiu? Dair conseguiu, Dair? Luiz também conseguiu responder a última? Todos conseguiram? Porque lá. Ó, você chegou na sala de teletransporte. Daí vamos lá, deixa eu ver qual a pergunta. A educação profissional do Estado do Paraná tem diversos cursos no qual muitos de nossos estudantes se matriculam. Qual é o curso que recebe mais matrículas e que tem mais turmas abertas? Quem acertou? Escreve lá no chat ou abre o microfone e fala. Não é enfermagem. Administração. Isso mesmo. Quem ficou travado, escreve lá administração, consegue. Carolina, conseguiu? Consegui, professora, obrigada. Ah, de nada. Tem alguém que ficou em alguma? Veja se. Edilaine, não conseguiu? Meu travou lá no catálogo. Catálogo O meu tá na última ali. Deixa eu ver lá. Deixa eu achar. Cadê? Catálogo. Então, o meu também no catálogo. O dito correto, ele não aceita. Você tem que escrever Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Se você não esquece de um S, de um acento, qualquer coisinha que você esqueça, ele não avança. Tem que escrever corretamente. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Eu empaquei na última, agora não sei qual que A última. Vamos lá, a última. Na última também. Então é a última. Então, você conseguiu acionar a máquina que chegou até ao fim de sua jornada. Parabéns, mas a última questão é educação profissional integrada ao ensino médio. Eu também não consegui responder essa.
Aí ele termina ali o jogo, né? Então, deu para perceber essa diferença, então, de um para outro, né? Do RPG para esse. Então, todos têm que ter todo aquele contexto da história ali, mas com a finalidade ali do jogo, né? Então, ali o RPG... A última qual que é, professora? Me desculpe. Educação profissional integrada ao ensino médio. Ah, tá certo. Obrigado. Então, o RPG tem toda aquela história na qual você vai formando os personagens vão contando depois a história, né, até chegar ao final. E aqui, né, nós temos a questão de estar preso, de achar o enigma, né, desvendar o enigma para conseguir sair. E daí, o que fica semelhante, que eu digo, é com relação ao formulário, mas daí vocês conseguiram ver a diferença aqui, né, que eu comentei com vocês. Ficou claro? Sim, não. Tá. Qual que é a última, prof? Podemos. Educação profissional integrada ao ensino médio. Então, para configurar, você tem que, deixa eu ver aqui, você tem que ir lá deixa eu ver se aparece aqui para mim. Tem uns 3, quando você abre o Forms, tem uns 3 pontinhos, daí você escolhe, né, que daí você pode escolher, você faz a pergunta e você consegue escolher se você quer que essa questão seja de múltipla escolha ou resposta, né? Você pode escolher resposta longa, tem resposta curta, né? Escolhe lá uma resposta curta, que o ideal seria para trabalhar com os alunos uma palavra só, que não tenha palavras similares, que pode ser respondida essa pergunta também, né? Porque senão, né, a gente fica aí igual a gente ficou ali na última, né? E daí você coloca lá, tem 3 pontinhos embaixo, deixa como obrigatória, né, a pergunta, e você coloca os 3 pontinhos, validar resposta, que você coloca a resposta, validar resposta, então ele só vai aceitar aquela resposta que você colocou, daí para os alunos. Aí agora, aplicando em sala de aula, assim como nós fizemos na semana passada, né, a gente sabe que vocês não vão conseguir desenvolver tudo aqui, mas ter a discussão, né, de vocês em grupos, e vocês verem a possibilidade de estar trazendo, né, esse escape room para a sala de aula. Então, em grupos, né, com até 4 participantes, vocês vão pensar em uma aula ou conteúdo relacionado à educação profissional. O grupo deve construir um jogo de escapada em um formulário, pensando em um componente curricular do curso técnico. Aí tem esse passo a passo que eu vou disponibilizar. Esse passo a passo é mais para como utilizar o Forms, que eu vou disponibilizar aqui para vocês, e vou mostrar 2 exemplos de formulários utilizando essa metodologia. Então, aqui após a finalização, não precisa vocês compartilharem no chat, aí vocês vão só apresentar, tá? O formulário de vocês, quem conseguiu fazer, quem não conseguir, né, fazer, apresentar a ideia, a discussão que vocês discutiram lá no grupo, trazer aqui para todos, né, para compartilhar com todos. Só antes, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Então, é esse daqui que eu compartilhei ali no chat com vocês, esse daqui, tá? E daí ele é um manual. Opa, cliquei em cima. E aí, aqui, esses 2 exemplos que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Deixa eu só parar o compartilhamento. Então, ele traz esses 2 modelos, né? Então, é de volta para o futuro do pretérito
Então, ele aqui é sobre o Covid, né? Então, você acaba de descobrir que está no compartilhamento de bagagem de uma nave desconhecida, abarrotada de vacinas contra a Covid-19. Seu objetivo é encontrar a sala teletransportadora para conseguir voltar para a Terra para 2020, trazendo uma amostra da vacina com você. A primeira coisa que você deve fazer é sair desse compartilhamento e para sair dele você precisa vencer o seguinte desafio. Daí ele traz lá, quantas melancias tem aqui? Daí você coloca a resposta, se você coloca a resposta errada, você não consegue avançar. Coloca a resposta certa, você vai para a próxima, né? Então, você saiu do compartimento de bagagem, né? Daí tem todo o contexto aqui, né? Se não tivesse todo esse contexto aqui, como eu falei, né, lá no outro grupo, você ficaria apenas um formulário de pergunta e resposta. Então, para considerar, né, o escape room aqui, você sempre está trazendo um textinho com, né, sempre lembrando essa questão de você estar preso, agora você conseguiu sair, então agora você tem que sair dessa outra sala e ir para outra para achar, né, tal coisa. Daí se traz o desafio aqui, você tem que responder, ó, se não a resposta correta, ó, desista, não desista, continue tentando. Você vai tentando até você conseguir achar a resposta correta e ir avançando, né? E esse outro também é de arredondamento, também ele traz, né, aqui ele traz tudo ó, explicando como que é o jogo, né? Tem que achar, daí você vai me marcando, né? Aí ele traz, né? Esse jogo possui 10 ambientes e cada deles você só sairá se obter todas as chaves, né? Então são 10 compartilhamentos, porque daí ele traz como se fosse 10 perguntas, né? Você terá no máximo 60 minutos para conseguir escapar. Todas as senhas serão os arredondamentos dos números seguidos número seguindo o comando de cada um deles. Uma dica, lembre-se de que os pontos que separam as classes numéricas, né, exemplo ele dá aqui, aí ele traz as imagens, né, então você vai indo, daí ele vai contextualizando tudo, né, a pergunta, e você vai dando, e você só consegue avançar se você, né, responde corretamente, tá? Então, aqui só para trazer para vocês como dica, para vocês verem, para trazer como ideia aí para vocês. E agora eu vou formar os grupos e vou passando daí pelos grupos. Cleonice, você não consegue ir lá para o teu grupo? Foi. Suelen, você consegue ir lá para o teu grupo? Você estava em reunião, né? Esqueci.
Aí, todos voltando, então vamos iniciar já o compartilhamento aí de vocês. Qual grupo gostaria de apresentar primeiro e falar um pouquinho como Nós foi? começamos. Tá bom, vai lá então, Ju. Pode compartilhar em cima do meu, daí a minha apresentação sai. Só um pouquinho. Deixa eu aproveitar, professora, só para que hoje eu até montei minha implementação hoje. Hoje eu não acredito que não vai dar tempo, porque já tem gente também, né? Já temos, vou ver se 4 consegue apresentar hoje, que elas falaram que vai ser rapidinho, vamos ver. Mas você quer apresentar semana que vem? Não, daí já coloco como semana que vem. Porque hoje, se desse mais tempo, eu aproveitaria. Semana que vem, também. então? Pode, semana que vem vai ser a Edilane, né? Edilane e o Juliano, pode ser? Pode ser. Mais alguém? Se der tempo, pode colocar eu também, professor. Tá, e o Luiz. Tá, os 3, então. Apareceu o meu compartilhamento? Sim. Apareceu. Posso começar, professora? Pode sim. Bom, nós achamos essa planta baixa e pensamos, então, em fazer, né, o jogo dentro desse espaço. A gente iniciou, então, pensando de começar o jogo nessa sala onde está o sofá, acreditando que ali é a secretaria, passando para o auditório, que é essa sala do meio, depois para a direção, então a gente iria para o laboratório, depois para a sala de aula, e finalizando na antessala, onde estaria, a gente pensou em fazer perguntas referente à produção de queijo. E daí, no final, como, né, um troféu para os alunos, seria uma degustação de queijo. Eu vou lendo, então, o que a gente pensou em ir descrevendo para eles, né, em forma de incentivo, e daí a Carol vai fazendo as perguntas que levariam, então, na primeira, no caso da secretaria, até o auditório. Então, imagine que você está dentro de um prédio e necessita chegar a uma mesa de degustação de queijos, montada na antessala. Você terá um tempo limite para acertar as respostas e poder ultrapassar cada recinto para chegar ao objetivo. Para isso, inicie respondendo a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é: qual a principal matéria-prima para a produção de queijo? A resposta correta seria o leite. Ok, você passou para o segundo recinto. Está prestes a encontrar um novo desafio. Pergunta 2. Nome da enfermidade que atinge as glândulas mamárias. A resposta correta, mastite. Seu tempo está dentro dos limites. Siga em frente para poder chegar ao terceiro recinto. Pergunta 3. Qual o rendimento médio na produção de queijo? A resposta correta é 10 litros para 1 quilo de queijo. O desafio está quase no fim, mas você ainda não conseguirá acessar o objetivo se não passar para o próximo recinto. Prepare-se, você consegue. Pergunta 4. Qual o componente principal para a boa coagulação do leite? Caseína. Resposta correta seria. Você praticamente superou o desafio. Agora a pergunta final. Pergunta 5. Qual o principal queijo que não precisa de nenhum tipo de maturação? Resposta correta, queijo frescal. Excelente, você conseguiu sair de todas as salas e agora poderá aproveitar a sessão de degustação. É isso, professorão. Já falei que eu vou mudar a minha implementação, que isso aí ficou mais legal agora. Nossa, ficou bem legal. Vocês conseguiram fazer todas as etapas, tudo, né? No tempo ali, quando se tem a ideia e todo mundo trabalha ali, até na turma passada também, eles conseguiram fazer toda a pergunta toda até chegar ao final, né? E
Quando eu fiz também esse curso, que daí a gente tem esse curso que vocês estão tendo, né, sobre o Escape 1, todos, né, que eu passo aqui para vocês, eu tenho na segunda-feira, né, lá com o pessoal da CED, né, que daí eles passam para a gente passar para vocês. E a gente também forma um grupo ali com os outros professores formadores para a gente fazer a mesma coisa que vocês. A gente ficava, não saía do lugar. Tanto no RPG, a gente não saiu quase no lugar, já pensamos no assunto, mas não foi. Aqui no Escape 1 também tentamos, mas não saímos do lugar. E vocês, tanto a turma anterior, como vocês aqui, conseguiram pensar no assunto, sair, formular as perguntas e pensar ali, ver até a questão das imagens, né? Parabéns. Ficou bem legal de vocês. Próximo grupo? Pode ser a gente, professora. Quem que falou? Magali. Magali, vai lá, então. Daí depois o grupo do Luiz. Professora, a gente não vai compartilhar nada, porque eu não digitei nada disso. Então, eu vou ler aqui o que a gente fez, tá? Nós pensamos que o aluno está preso, vamos dizer assim, na sala de aula, e aí, assim, num lugar de uma fazenda, sei lá, alguma coisa assim, e nós pensamos assim, ó, você precisa alimentar seus animais, e tem muita pressa, pois eles estão passando fome. Acerte as perguntas e você terá acesso aos alimentos, que daí ele vai ter acesso ao alimento para poder alimentar os animais. Aí, a primeira pergunta é assim: os seus animais são ruminantes e precisam de grande parte do seu alimento na forma de... Aí, no caso, a resposta seria volumoso. Ele responde, ele passa para a próxima. Aí, na próxima, a gente fala, agora que você já deu um passo, continue respondendo para ter acesso, né? Uma vai levando a outra, né? Aí, a outra pergunta, a gente colocou assim: os alimentos volumosos considerados no processo de fermentação são chamados de... Aí, responde lá, silagem e passa para o próximo. Aí... tem lá, agora que você já está nessa fase, continue e ajude os seus animais, vai colocando alguma ideia assim, né? Igual você foi colocando, o negócio está no outro corredor, né? Aí a próxima pergunta: os alimentos da questão anterior devem ser armazenados no... Aí seria silo. Então, daí ele responde silo e passa para a próxima fase. Agora que você já descobriu qual alimento fornecer para seus animais, você deve calcular a quantidade que eles devem consumir. Essa quantidade é calculada em função do tracinho do animal. Então, seria do peso vivo do animal. Ele teria que responder lá, né? Peso vivo. Daí, iria para a última pergunta, né? Que seria... agora que você já tem acesso, né, tem quase acesso aos alimentos, você precisa calcular a quantidade de silagem para esse seu rebanho, que seriam de 10 animais com peso médio de 500 quilos, né? Qual é a quantidade a ser fornecida diariamente? Então, ele tem que fazer um cálculo lá em relação ao peso e o número de animais. E daí, colocaria lá que dá 150 quilos. Aí, no final, parabéns, os seus animais, por cumprir esse desafio, vai alimentar seus animais, eles não passarão mais fome, alguma coisa assim. Nós pensamos alguma coisa voltada para a nossa área. Alguém do grupo quer complementar? Nossa, ficou bem, bem legal de vocês também, né? Igual do pessoal ali, né? Vocês pensaram tudo nessa questão de ser preso para próxima e indo para a próxima fase. Ficou bem legal. Conseguiram formular várias questões, né? Também. Parabéns. Vai lá, Luiz. Então, grupo do Luiz.
Luiz, consegue apresentar? Você quer o regimento? O regimento. Acho que o áudio está fechado. Tá fechado. Tá fechado, acho que o áudio, Luiz. Cadê o Luiz? Pronto. Cadê? Deixa eu achar aqui agora. Aqui. Apareceu? Tá aparecendo, sim. Agora, ok. Bom, dentro da área a gente estava, eu, a Suelen, que é na área de técnica de segurança do trabalho, então nós pensamos, você está dentro de um prédio que está com princípio de incêndio. Então, você vai ter que escapar dele enquanto está nesse princípio e sair com a tua turma ilesa. Então, você está preso dentro de um prédio em princípio de incêndio, seus conhecimentos abrirão as portas para que sua equipe saia do prédio ilesos. Então, aí vem a primeira pergunta. Você está lá na sua primeira sala, e quais são os elementos que formam o triângulo do fogo? Aí você vai Se responder. puder baixar lá, Sueli, não sei se vocês fizeram. Ali. Aí você consegue, Suelen? Eu não consegui, não. Eu peguei, você me enviou aqui, Não, mas é só para baixar aqui a tela, pode baixar, Sueli. Ela tá já compartilhando, né? Uhum. Tá, estão conseguindo visualizar, pessoal? Isso, agora sim. Aí sim, aí. Tá, e aí nós vamos responder ali, que é o combustível, o comburente e o calor. Você passou dessa sala e acabou chegando lá na cozinha do edifício. Você está no laboratório de informática. Você saiu de lá e entrou no laboratório de informática. Iniciou o incêndio lá nesse laboratório. Qual a classe de extintor que você usaria para apagar esse incêndio? No caso, seria a classe C, porque são equipamentos energizados. Você acertou a pergunta, você foi parar dentro da cozinha do prédio. Você está na cozinha. Após o alarme de incêndio, a cozinheira acabou deixando a panela de óleo no fogão ligado e saiu correndo. Como você agiria? E aí tem duas alternativas. Você pode abafar esse fogo ou você usar o extintor de classe K. Acertou a resposta, você entra para a próxima fase e agora você já está na circulação do prédio. Você está lá no pavimento, lá em cima, qual a placa que vai indicar a rota de fuga pela escada, que seria essa plaquinha que está ali, e o código dela é S8. Então, se você responder correto que era S8, você passa para a próxima fase. Muito bem, aí você desceu a escada e você já está no hall do prédio. O que está escrito na luminária de emergência acima da porta? Aí está lá escrito a palavra saída. Saiu, parabéns. Você está salvo. Conseguiu sair do prédio que estava em chamas. Seria isso dentro da nossa área. Nossa, ficou bem legal. Boa a sacada, né? A questão de segurança do trabalho, prédio em chama, né? É meio dramático, mas ao mesmo tempo a gente sabe da pressa. Ele tem que ter pressa para responder, senão... Mas deu certo, juntaram ali, ficou bem legal. Parabéns. E agora o último grupo, né? Já foram 3, o último grupo, que é o de quem que é? Acho que é o nosso. É de vocês, isso. Bom, nós não combinamos quem ia falar, professor, então eu vou tomar a frente, mas a professora Yasna e a Cleonice podem ajudar. Nós não conseguimos terminar lá o formulário, porque há uma certa dificuldade em tecnologia, ainda estamos aprendendo, né? Mas a ideia, assim, como a professora Yasna é do curso de administração e a Cleonice e eu somos do curso de formação, então nós juntamos todos os nossos alunos num auditório de uma instituição, e o problema é que a pessoa que fecha as portas da escola foi embora e deixou todos esses alunos lá. E agora esses alunos precisam passar por alguns setores da escola, então, para achar a chave principal, né, a reserva na sala do diretor, que aí eles podem, então, ir embora depois da palestra. E a ideia, então, é eles irem passando por várias partes do colégio,
trabalhando em equipe, como formação ou como administração, e usando, então, as perguntas relacionadas às disciplinas, aos componentes curriculares, então, tanto de administração quanto de formação. E aí eles, ao responderem, eles vão passar pela cozinha, vão passar pela secretaria, pela sala de informática, pela própria sala de aula deles, até que eles encontram, então, a chave na sala do diretor, que é a chave reserva, e abre, então, o portão principal, onde todos podem ir para casa. Essa seria a ideia. Não sei se encaixa dentro do escape room. Não, é isso mesmo. Só não formulamos ainda. Na verdade, eu estou trabalhando na ideia, né? Mas eu tenho dificuldade. Mas é isso. Não, tranquilo. Não, mas é isso mesmo. Parabéns ao grupo aí. Vocês falaram, né, que da questão do formulário ali que a gente conversou, mas é isso mesmo. Parabéns a todos os grupos. Bom? Então, para a gente não passar muito tempo, vamos lá agora para o relato de implementação. Quem que quer começar? Posso eu? Pode ser okay. A Rosali. Rosali, você ia sozinha, né? Sim. Uhum. Tá, vai lá então, Rosali. Pode compartilhar e apresentar. Se eu não conseguir, a professora me ajude aí. Tela cheia, isso? Pode ser? Fica melhor dela cheia, sim. Não apareceu, prof? Apareceu, professora? Deu. Deu? Desligado. Tá aparecendo sim. Tá, então... O título, então, da minha implementação é Conhecendo os micro-organismos para a prevenção e o controle da infecção hospitalar. O meu nome é Rosali, eu sou professora do curso técnico de enfermagem, aqui do Colégio Estadual João 23, do Núcleo Estadual de Irati. Aqui, então, eu vou citar os objetivos, os conteúdos e as estratégias que foram utilizadas durante a implementação. Então, os objetivos da implementação seriam conhecer os tipos de micro-organismos que podem causar infecção, identificar as principais doenças causadas pelos micro-organismos, identificar os principais exames que podem ser realizados para identificar as infecções, e desenvolver as ações para o controle e a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, a estratégia que foi utilizada para essa implementação foi a divisão dos grupos. Os alunos utilizaram o microscópio óptico, né, para visualizar as lâminas. Eles desenharam as estruturas observadas durante a aula, e realizar algumas ações para a prevenção das infecções. Essas ações eles colocaram no caderno dele, alguns alunos fizeram um videozinho que mais para frente eu vou estar mostrando para vocês. A aula ela foi expositiva e prática, realizada no laboratório do curso técnico de enfermagem da escola, né? E antes de começar as aulas, a implementação, a gente teve um breve diálogo ali, né, levantando o conhecimento sobre o assunto, tá? Então, a gente percebeu que muitos alunos conheciam um pouco tinham conhecimento médio em relação às infecções hospitalares, mas eles não sabiam quais os tipos de bactérias, quais os tipos de vírus que poderiam levar um paciente a ter as infecções hospitalares. Então, eles acabaram reconhecendo, através da visualização das lâminas, né, alguns tipos de bactérias, né, ficaram, assim, bem surpresos com os nomes delas, né, que alguns não sabiam nem que existiam, que vou colocar aqui, vou estar citando aqui para vocês, que uma delas é
o Acinetobacter baumannii, a Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus e entre outras, né? A gente não vai citar muito porque são vários tipos, tá? E no final eles fizeram uma produção em forma de texto das ações que devem ser desenvolvidas para evitar as infecções hospitalares. Então, aqui, em forma de evidências, a gente tirou algumas fotos, né? Deles observando as lâminas nos microscópios. Também fizeram alguns desenhos, né? À medida que eles iam observando, eles iam fazendo os desenhos, mas para conhecimento mesmo e saber como que eram as estruturas de cada uma delas. Mais algumas fotos, né? Aqui tem uma aluna desenhando ali um dos micro-organismos. Mais algumas fotos deles desenhando. Essas lâminas que foram utilizadas, né? A gente tem aqui um conjunto de lâminas na escola. Então, cada um pôde visualizar através do microscópio como que eram as estruturas e as formas, principalmente das bactérias. Aqui é um videozinho que eles produziram sobre as ações que o técnico de enfermagem devem estar atentos, né? Para evitar o desenvolvimento das infecções. Ele é bem curtinho, vou soltar aqui para vocês visualizarem. Acho que não vai passar para... Não tem problema, não precisa. Pode passar. Tá passando. Tá acabando. Ele ficou sem som, você pode pular, Rosane, não sei se tem som. Ele tem som. Mas ele ficou sem som, você... Tá, então eu vou para o próximo. E daí os resultados alcançados, né, que apesar do conhecimento dos alunos em relação à prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, percebeu-se durante as atividades o quanto foi importante e ao mesmo tempo interessante a visualização das lâminas, pois poucos sabiam da existência de micro-organismo tão minúsculo com alto potencial para levar um paciente a óbito e que com pequenas ações desenvolvidas por eles mesmos podem se evitar danos graves aos pacientes, como por exemplo, higienizar as mãos frequentemente, utilizar os EPIs adequados, esterilizar os materiais utilizados nos pacientes, manter precaução de contato e respeitar os protocolos institucionais, que é basicamente o que está no vídeo lá que eles produziram. Tá? E os elementos assim que foram importantes durante a implementação foi o controle visual das lâminas, a responsabilidade de saber que de suas ações se tem um controle efetivo das infecções, sustentar essas ações durante a assistência ao paciente, foco e disciplina na tentativa de buscar soluções para a prevenção e interação entre os grupos. E aqui a referência que eu utilizei para a implementação. Prontinho, professora, é isso aí. Aí, parabéns, Rosali, ficou bem legal sobre as doenças aí, bem importante para eles, né? Sim. Aprender sobre isso. Obrigada. E agora, quem pode apresentar? Magali, Neide. Neide, vamos? Você quer compartilhar ou você quer que eu compartilhe? Pode compartilhar, Mara. Tá aparecendo? Tá aparecendo sim. Tá. Ô, professora,
Como eu e a Magali, a gente fez praticamente assim, interdisciplinar, aí conforme ela for falando, é melhor eu esperar ela terminar e daí depois eu acrescento o meu ou eu vou falando junto? Vocês que sabem. Ô, Neide, eu falo o começo, você fala o final. Ok, tudo bem. Entendeu? Não precisa. Se você quiser complementar, daí você fala. Aí você complementa no meio, tá? Professora, nós escolhemos um assunto que abrange tanto a parte da disciplina da professora Neide, que é produção animal, como a minha, que é a indústria. Então, que seria a tecnologia e processamento de carnes. Na minha área, seria a parte da qualidade de carnes. E a Neide... Não, esse é o plano de ação, professora. Agora estou vendo errado. Espera aí. É a implementação. Calma aí. Esse aqui, pronto. E a gente trabalha no Colégio Agrícola Manuel Ribas, aqui em Apucarana, né? E assim, eu trabalhei a parte da qualidade da carne, nos cortes carnes, e a Neide a parte das características gerais das raças de bovinos de corte. Então, ela falou da parte assim, o que a característica de cada raça, né? Rusticidade, a região que esses animais vêm, né? Qual é os pontos positivos e negativos desses animais. Quer falar, Neide? Pode falar. Seria isso, capacidade de adaptação ao ambiente, né? Precocidade, então todas as vantagens que cada raça poderia oferecer quando trabalhadas separadamente ou em conjunto no melhoramento genético, por exemplo. E aí eu entro falando da parte da qualidade da carne, porque assim, a gente escolheu 3 raças, basicamente, o Nelore, o Angus e o Wagyu, que são 3 raças que têm uma característica bem diferente em relação ao acabamento de gordura, o marmoreio, a maciez, a precocidade, que também se influencia na palatabilidade, tudo isso, né? E, então, a Neide apresentou a parte das raças, as origens, as características zootécnicas, e ao final da aula o aluno tinha que associar, né, a característica da raça com a qualidade da carne daquele animal. Sendo trabalhada assim, separadamente. Ela trabalhou na aula dela e eu trabalhei o assunto dela na aula dela e eu na minha, né? Mas acho que nós temos que falar qual é a turma que nós trabalhamos, falar no slide anterior. Foi aqui. Então, a implementação foi com os alunos do técnico em agropecuária, do terceiro integrado, do Colégio Agrícola. E faremos a aula interdisciplinar. E tem a parte da extensão também, que daí a Edilane vai apresentar. De administração e extensão rural. Aí, como que a gente fez? Nós fizemos, juntamente com eles, passamos as raças e fizemos a seleção das fotos, né? Que material que a gente ia pegar na internet, saber fazer uma seleção, olhar as características, ver se estava tudo certo. Aí a gente imprimiu essas fotos de forma colorida. Depois fizemos um cartaz com eles, com essas fotos impressas de forma colorida, e aí colocamos a característica de cada raça, né? E nós fixamos o cartaz na sala de aula para que eu conseguisse trabalhar e a Neide também, e a parte da administração também. Então, o material ficou disponível lá. Aí aqui tem eles fazendo, né, o cartaz, depois o cartaz pronto.
E depois que a gente fez o cartaz, a gente também aplicou que terminou toda a parte da teoria, da parte da aula, a gente também fez um quiz com eles para ver assim, qual foi a porcentagem, né, de que eles acertaram, se eles conseguiram absorver o conteúdo dessa aula. Ô, Neide, agora você quer falar? Você quer que eu continue? Mano, pode continuar. Eu tô olhando a minha apresentação, se eu quero acrescentar alguma coisa. Não, mas pode ir. Professor, uma coisa que a gente percebeu é que o aluno, ele leva cola, ele leva régua, ele leva tesoura e ele não usa mais isso. E aí, quando a gente foi fazer o cartaz, que eles fizeram uma coisa em dupla, pegaram cartolina e recortaram, escreveram, parece que eles se realizaram, assim, porque a coisa tá tão, assim, igual a gente fez o quiz, internet, tudo essas coisas, que parece a hora que a gente colocou, assim, para ele fazer a mão na massa, assim, mão na massa mesmo, né? Pegar, recortar, colar assim. Eu falei, gente, vocês não querem que vai pegar a cola da escola, né? Não, a gente nem usa essa cola aqui, porque até os materiais mudaram hoje, né? Não tem, às vezes, mais necessidade disso. Como a gente conseguiu associar as 3 disciplinas, então, assim, a gente percebeu que teve uma alta porcentagem do acerto do quiz. Eles se envolveram mais, porque foi uma coisa mais em grupo, né? Então, eles tiveram que selecionar, tiveram que fazer o cartaz, tiveram que fazer as coisas, assim, de uma forma mais em grupo e não individual. Os nossos alunos, eles têm 10 aulas por dia aqui, né? E a gente percebe que eles ficam muito entediados, assim, de ficar na sala de aula, isso que tem um monte de prática, né? Então, eu percebi, assim, que propor, assim, uma atividade para eles recortarem, colar, fazer um cartaz, escrever os nomes das raças certinho, eles deram muito valor a isso, né? Que, assim, é uma forma que eles estavam aprendendo alguma coisa, mas que estava sendo mais lúdico, menos maçante, assim, né? Então, assim, eles gostaram. E eles também conseguiram perceber que, apesar de se tratar de um mesmo assunto, a Magali levou para o lado da agroindústria, a importância, o conteúdo, né, os assuntos que tinham. Eu tratei a parte das raças, qual que é a importância de eles escolherem uma raça, né, o acerto dessa raça num produto final, e a Edilane levou para a parte da extensão, então, a divulgação, né, desse produto final, qual que é a importância aí para a questão de mercado, depois, como que ele trabalha isso também, né? Então, assim, a gente percebeu que eles gostaram muito dessa atividade, né, que foi desenvolvida mais como uma disciplina. Então, assim, não era uma coisa que começou aqui e parou, né, eles trabalhavam um pouco na minha, um pouco na da Neide, da Edilane. Então, assim, foi uma coisa que eles trabalharam um tempo maior, assim, né, e maior envolvimento, né, interesse deles, porque quando você pede igual, vamos fazer tal coisa assim, mais no celular, essas coisas, você percebe que, sei lá, parece que para eles já... Antes era novidade, agora virou uma coisa assim, muito normal, né? Então, o que a gente destaca percebeu nessa experiência, né? A gente utilizou a parte de tecnologia para a seleção das fotos, os quizzes, né, para aprendizagem. Enquanto a gente estava com eles fazendo a seleção das fotos, das informações, nós orientamos eles a questão assim, de você fazer uma fonte pesquisa segura de pesquisa, no caso assim, entrar no Google Acadêmico ou assim, realmente verificar as fontes do que está utilizando, né? E a confecção da atividade que a gente achou bem legal. O
que a gente observou nessa implementação foi que o quiz é uma rapidez no resultado, né? Então, assim, a gente conseguiu rapidamente perceber que a aula que a gente fez dessa forma teve uma alta absorção por parte deles e que foi legal essa parte do desenvolvimento do trabalho em conjunto. E que também, né, com essa realização dessa atividade, eles terem acesso a diferentes pontos de vista com relação ao mesmo conteúdo, ele tem mais consciência da importância das ações dele, né, e o impacto que ela pode gerar ali dentro do trabalho, dentro da onde ele está desenvolvendo a atividade, né? Porque ele não pode, de repente, estar num trabalho e estar envolvido só com aquilo que ele faz, né? Dentro de uma empresa, ele tem que ter uma visão do todo e entender que o que ele faz vai só somar com o restante, né? Professora, daí esse é o nosso trabalho. Isso mesmo. Obrigada, meninas. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Silmara, pode apresentar semana que vem ou quer apresentar rapidinho agora? O professor, eu só queria confirmar se está entregue os meus trabalhos, que semana passada parece que o plano de ação não estava, e aí eu já entreguei esse de implementação também. Tá, já vejo. Silmara, quer apresentar rapidinho? Fica para a próxima? Então tá. Então, né, Silmara fica para a próxima também. Tentar dar uma acelerada para daí mais apresentarem daí semana que vem. São só 5 minutos? No máximo 5 minutos, porque senão não dá tempo de todos apresentar hoje. Vai ser mais quantos? Eu e mais quantos? Então, na verdade, tem 3 já para apresentar semana que vem, mas eu quero ver como que eu faço daí para deixar, para otimizar mais esse tempo. Hoje eu achei que